nosso estudo de Gálatas está acabando. E agora Paulo começa dando os conselhos finais para a igreja da Galácia. A gente viu aqui durante todo esse estudo Paulo defendendo o apostolado dele. A gente viu durante todo esse estudo Paulo pregando a liberdade, mostrando o que é ser livre de verdade. E agora no capítulo 6, Paulo ele começa a mudar um pouco. Ele fala da liberdade, mas agora ele começa a falar sobre a liberdade de uma forma diferente. Se a gente for fazendo recapitulação, a gente vai ver lá no capítulo 3, versículo 2, que Paulo começa dizendo que sois tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, estão aperfeiçoando pela carne. Então Paulo começa a dizer que recebemos o Espírito de Deus aqui nesse trecho aqui. Logo em seguida, no capítulo 4, versículo 29, vai dizer que agora a gente nasce pelo Espírito. A gente recebe o Espírito e agora a gente nasce por ele. No capítulo 5, versículo 16, que agora está bem fresco na nossa memória, Paulo vai dizer para a gente andar no Espírito. No capítulo 5, versículo 18, diz para a gente se guiar pelo Espírito. Ele começa agora dando todo um trecho. Ele fala que vocês receberam o Espírito, vocês nasceram no Espírito, vocês agora andem no Espírito, deixem o Espírito guiar vocês. E agora ele também vai dizer no versículo 22, 23, que a gente conhece muito bem, que foi na quarta-feira também, Paulo vai dizer que agora vocês recebem o fruto do Espírito, que é todo aquele negócio de amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E eu acho que eu não esqueci nenhum. E no versículo 25, Paulo agora ele vai dizer: vivam no Espírito. Paulo agora já encaminhou essa carta, já está todo mundo dizendo, realmente, a ideia de Paulo é a gente seguir o Espírito. E aí a gente entra, vamos ler Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim tereis cumprido a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, nada sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá um motivo para orgulho somente em si mesmo, e não nos outros. Porque cada um carregará o seu próprio fardo. Versículo 6. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo correto. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Esse aqui agora é praticamente o último parágrafo da carta de Paulo. Ele já está passando as considerações finais, a última exortação, o último conselho que Paulo dá para a igreja. E ele já começa no versículo 6, no versículo 1 do capítulo 6, ele já começa dizendo uma coisa interessante. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Paulo, no capítulo anterior, Paulo ele vai dizer que a nossa briga contra a carne e o espírito é uma batalha. E agora no capítulo 6, ele descreve de outra forma. Ele começa a descrever essa briga como sendo um campo. A gente vai ver isso mais para frente. E aqui, a gente vê o tema que a gente está pensando sobre hoje, que é a igreja é uma comunidade de amor. A igreja é uma comunidade terapêutica. E ele já começa dizendo, irmãos, se algum for surpreendido em pecado, em algumas bíblias vai estar dizendo surpreendido em falta. O português, infelizmente, ou felizmente, não sei, ele é rico em palavras, mas em outros pontos ele
peca um pouco na falta de palavras. Se a gente for lá no Antigo Testamento e usar o hebraico, a gente vai ver que quando fala de pecado, existem duas palavras de base. Existem várias, mas eles definem pecado apenas em duas palavras. Uma palavra é ratá e a outra palavra é avon. Lembrando que não tem nada a ver com cosmético, tá, gente? Relaxa. Se avon vem de outro negócio, tá? Só pra ficar tranquilo. E tem gente que parou de usar depois de saber dessa história. Porque ratá e avon significa pecado. Só que aí, por que tem duas palavras para significar a mesma coisa? Que são dois tipos de pecados diferentes. Eles vão dizer que ratá é o pecado que acontece sem querer. Não foi planejado. Aconteceu. Foi sem pensar. Já o avon não. O avon é aquele pecado que foi planejado. A pessoa planejou fazer aquilo. Um exemplo besta, bem bobinho, nem tanto talvez, que é Davi. Davi já começa não estando certo, porque o povo está em guerra e Davi está em casa. Está lá no palácio. O rei tinha que estar na guerra, tinha que estar lá na frente, por sinal. E Davi olha assim pela janela, vê uma moça tomando banho. Batseba. E ele já olha, fala assim, então, né? Isso é ratá. Ele já começou aquele negócio. O problema é que muitas das vezes o ratá leva ao avon. O pecado sem querer leva ao pecado planejado. E aí ele começa a planejar, ele chama ela, os dois se deitam, e não apenas isso, ele ainda mata o esposo dela. Assim, pra não dizer que eu tô sendo tão ruim assim, mata ele, que aí pelo menos ela se casa, tudo bem, ninguém apedreja ninguém, ponto. Porque o castigo para quem comete adultério era apedrejamento. E ela seria apedrejada. E se o profeta fosse bom, Davi também ia junto. Mas claro que Davi, um homem segundo o coração de Deus, e Deus sabia que ele se arrependeria. Tem toda aquela história com o profeta Natan, onde Davi se arrepende, e ali vem o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me e cria um espírito inabalável. Mas ali a gente vê esse pecado, esses dois tipos de pecado. Esse pecado que foi sem querer, que foi um pecado que simplesmente aconteceu. Dizer que pecado sem querer é até um pouco estranho, mas aconteceu. Mas aí veio o pecado planejado, que por sinal foi o pecado que quando o profeta foi reclamar com Davi, foi justamente sobre esse pecado planejado. E aqui, quando Paulo usa essa palavra, ser surpreendido em algum pecado, ou em algumas bíblias, em alguma falta, ele está falando justamente disso. Essa palavra para falta é simplesmente pisar fora do caminho. Pisar fora do caminho, que é a mesma tradução dessas duas palavras que eu falei. O pecado era traduzido como pisar fora do caminho. Às vezes a gente está andando e pisa fora do caminho sem querer. Mas às vezes a gente quer sair do caminho. Quem já leu o livro Peregrino ou já viu o filme, vê as consequências de quem sai do caminho. Vê todo o problema de quem sai do caminho. E aqui Paulo está falando isso. Se alguém for surpreendido, se acontecer, e o mais legal de tudo é que ele vira e fala, se alguém. Ele joga pra cima. Ele não fala assim, se as pessoas que são judaizantes, que estão querendo voltar com a cultura dos judeus, se vocês que não estão voltando com a cultura dos judeus, que estão querendo abolir a lei, vocês que são livres, não. Ele generaliza. Ele fala, se alguém, pode ser qualquer um, até mesmo ele. Tá ali. Ele coloca tudo no mesmo saco e fala, se alguém pisar fora do caminho, vocês que são espirituais, que tem todo esse negócio que eu falei logo no começo, que receberam o Espírito, nasceram do Espírito, andam no Espírito, são guiados pelo Espírito, produzem o fruto do Espírito e vivem pelo Espírito, vocês restaurem essa pessoa com humildade. Restaurar, eu estou acabando com o sonho das pessoas, o pessoal lê restaurar assim, pensa que é leve. Na verdade é corrigir. Corrigir. É restaurar a pessoa ao ponto que estava antes.
Ele já começa dizendo: traga a pessoa de volta, mas traz com humildade, traz com mansidão. Algumas Bíblias vão trazer essa versão. É porque aqui ele está falando do próprio fruto do Espírito que ele fala no capítulo 5, versículo 23. Ele fala mansidão. Ele já falou: vocês que são espirituais, vocês têm mansidão. Então tratem com mansidão. Porque o que estava acontecendo, ou que era costume, o judeu, principalmente as pessoas que estavam à frente, que eram que buscavam cumprir a lei, essas pessoas, elas castigavam de forma terrível. Só lembrar da história da mulher adúltera, que o pessoal ia apedrejar, e já estava todo mundo de pedras prontas, só esperando Jesus falar assim: pode apedrejar. Ou então fala: não apedreja, que aí apedrejam os dois juntos. E aí Jesus, ele muda um pouco a forma e fala: quem não tem pecado. Eles eram assim. Era incrível a maldade que eles tinham. Assim foi com Estevão, que também morreu apedrejado. E morrer apedrejado não era uma coisa boa, porque as pedras não eram essas pedrinhas de brita que a gente tem. Eles caçavam as maiores. E quem pegar a maior, fica mais feliz, porque vai estar cumprindo a lei. Era assim que eles cumpriam. Era assim que era feito. Era de uma forma cruel. E Paulo agora está dizendo: quer corrigir? Mas corrige com mansidão. Corrige de forma humilde. E na continuação, ele ainda vira e diz o porquê corrigir de forma humilde. Cuida também de você mesmo, para que também não seja tentado. O que ele está querendo dizer é aquele outro versículo: quem está de pé, cuidado para que não caia. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Porque assim como ele falhou, você também pode falhar. E não vai ser só uma vez que ele vai falar isso, ele vai falar mais de uma vez. De formas diferentes ele vai falar isso, nessa sequência aqui. Assim como ele falhou, você também pode falhar. Então quando corrigir, corrige com mansidão. Seja paciente. Restaure ele de uma forma mansa, suave, tranquila. Porque também vai chegar o dia que você vai precisar também ser corrigido. No versículo 2, a gente vê Paulo dizendo: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Deus. Essa lei, no domingo passado, para quem veio, já ficou bem na cabeça, né? Que amar o próximo como a si mesmo. Só que aqui, ele está dizendo para fazer mesmo. Carregar o fardo, carregar a carga pesada um do outro. Porque começa aquela história: quem disse que você está sozinho? Quem disse que você tem que carregar o peso sozinho? Porque se olhar na Bíblia, você não encontra isso. Você pode rodar a Bíblia inteira e em nenhum momento da Bíblia diz para você carregar o peso sozinho, mas sim para partilhar. Só que a gente esquece às vezes. Por isso que a igreja é uma comunidade terapêutica, uma comunidade de amor. Domingo passado eu falei uma frase, sim, por alto, mas que tem tudo a ver com isso aqui hoje. Que é: a gente tem mania de chegar, ou então de falar para uma pessoa e falar assim: ó, não se preocupe, deixe seus problemas lá fora e venha para cá para cultuar a Deus. Não é bem assim. Na verdade, traga seus problemas aqui dentro, porque aqui dentro está a solução dos seus problemas, que é Jesus. Aqui dentro está a liberdade. A liberdade é Cristo. Encontrando ela aqui, aí sim você leva ela para fora. Essa é a diferença. Aqui, essa pessoa que está do seu lado é para te ajudar. Tantos os lados. É uma via de mão dupla. Quem está na direita ajuda quem está na esquerda. Quem está na esquerda ajuda quem está na direita. Carregar o fardo é isso. Continuando, versículo 3. Pois se alguém pensa ser importante não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando eu leio esse versículo, toda vez que eu leio, eu lembro de uma parábola lá em Lucas, capítulo 18, que é a parábola do fariseu e do publicano. Chegam o fariseu e o publicano para orar. O fariseu chega aqui na frente, abre os braços e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse cara aqui. Eu cumpro a lei. Muito obrigado. Muito obrigado porque eu sou bom.
E chega o publicano, que era o cobrador de impostos, chega ele e diz: abaixa a cabeça, miserável homem que sou. Me perdoa, Senhor. E vai dizer que a oração que foi aceita foi a do publicano. O que Paulo está querendo dizer é exatamente isso. Junto com o versículo 4, que diz: mas cada um avalia o seu próprio procedimento, e então terá motivo para se orgulhar somente em si mesmo, e não nos outros. A gente vê uma coisa que todo aluno já fez. Eu já fiz isso. E já me dei mal também, por causa disso. Que é, você faz a prova, você pega, tá lá, prova 10 questões. Você acertou 7. Aí você vai olhar para a prova do outro. Você, você acertou 5, eu acertei mais. Você errou número 3. Cara, você é burro. Gente, a 3 era fácil, como é que você errou? Gente, aí fica nessa brincadeira. Aí olha para a prova do outro e fala assim, aí chega um todo humilde, tá lá com a prova e fala assim, e você, quanto é que você tirou? Eu acertei todas. Você não quer nem olhar para tua prova. Sai de perto. É bem isso. O que Paulo está querendo dizer é isso. Você olhar para quem pecou e falar, eu sou bom, eu não peco, é fácil. Quero ver virar para Cristo que não pecou e dizer que não peca. O que Paulo está querendo dizer é isso. Cada um avalia a si mesmo, cada um olha no espelho. Porque é fácil você olhar para a pessoa que está ali, a pessoa que está ali em pecado, que caiu numa falta, e falar assim, eu não erro. Porque você errou, eu não erro. Eu sou bom. Agora olha para Cristo. Assim, isso subiu o nível, né? Não dá, né? Já é outro negócio. É Cristo, né? Poxa, não pode. Mas é isso que o Paulo está falando. Porque no momento em que você olhar para Cristo, você vai dizer, não dá. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago vai dizer assim, se alguém virar e dizer, eu cumpro a lei, e cair em um, sendo fácil, se cair dos 10 mandamentos, se você cair em um, você já errou todos. Você já errou todos. E o que Jesus diz, na verdade é, vem, tente cumprir. Vamos lá. Eu te ajudo. O que Paulo está querendo dizer é lembrar isso. Você não é melhor. Você é tão ruim quanto. A diferença é que você não caiu na mesma pedra que ele. Mas não quer dizer que lá na frente você não vai cair em outra. Versículo 5. Porque cada um carregará o seu próprio fardo. É engraçado que na minha versão, não sei na versão de vocês, eu já vi uma versão que está diferente. Quando a gente lê o versículo 2, ele diz, levai o fardo uns dos outros. E no versículo 5 ele diz, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Como assim, gente? Primeiro ele fala para carregar o do outro. Agora ele fala para cada um carregar o seu. Deu ruim, né? Você decide, Paulo. Tá ficando doido. Mas na verdade é aquele mesmo esquema das duas palavrinhas diferentes. São duas palavras aqui, não vou dizer porque meu grego tá uma coisa horrível. Mas são duas palavras. No versículo 2, o que Paulo está querendo dizer é carregar o fardo mesmo, o peso. De um jeito fácil é carregar o carrinho cheio de brita do outro, junto com o outro. Já no versículo 5, não. No versículo 5, a palavra que ele usa era mesmo usada para mochila de soldado. O soldado tinha uma bolsinha que ele levava. É justamente disso que ele está falando. Cada um carrega o peso esmagador do outro e divida. Mas se prepara, porque você tem a sua própria carga que somente você vai dar conta dela. Porque vai chegar lá no dia do juízo final, e é essa carga que vai dizer quem é você. É essa carga aí que vai contar a sua história. Essa carga que ele está falando no versículo 5 é a mesma coisa que Jesus vai dizer que quem quer me seguir, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. É a mesma coisa. Paulo está querendo dizer a mesma coisa. Ele não está deixando a comunhão de lado, mas sim ele está falando, sim, mas você está tratando do outro, mas você também carrega a sua. Você tem a sua, lembre dela.
E no versículo 6? Versículo 6 parece que muda um pouco. E na verdade muda. Nos primeiros 5 versículos desse parágrafo, no primeiro parágrafo, na verdade, que são 2, Paulo ele começa falando de exortação da igreja. Começa falando de como tratar o outro. Começa falando de como conviver com o outro. E já no versículo 6, ele já começa a falar de uma forma diferente. Lembra que no começo eu falei que no capítulo 5, ele fala que nossa carne e nosso espírito estão numa batalha. E no capítulo 6, ele compara como se fossem 2 campos de plantação. É aqui que começa essa história. Paulo ele muda um pouco, para de falar um pouco sobre exortação, e agora ele começa a falar sobre comunhão. Se nos primeiros 5 versículos, ele está tratando, ele está fazendo a igreja ser um lugar para tratamento, agora nos outros 5, ele começa a falar que a igreja é um lugar de amor. Versículo 6. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Esse versículo 6, ele caminha por 2 lados. Porque o primeiro deles, que é o que está mais óbvio, ele começa dizendo, ele quer dizer você simplesmente repartir a coisa boa. Porque muitas das vezes a gente reparte problema, né? Nos primeiros 5 a gente está falando só de problema. E agora ele começa, reparta coisa boa. Quem está instruindo, reparta coisa boa. Quem está sendo instruído, reparta coisa boa. Mas também, o Paulo está dizendo de uma coisa que, para igrejas de hoje, se está aqui não está tão hoje, né? Mas para as igrejas é um pouco difícil. Que é o obreiro é digno do seu salário. É disso que Paulo está falando, principalmente. Paulo está falando de coisa material. Paulo está falando assim, quem está ensinando, quem está sendo ensinado, reparta coisas boas com quem está ensinando. E aí, eu separei um versículo lá em 1 Coríntios 9:11. Se quiserem pode abrir, se não quiserem não precisa. Que em Coríntios, Paulo ele tem um probleminha com a cidade. Ele gosta muito de Corinto. Ele gosta muito daquela igreja. Mas ele tem um certo probleminha ali que acontece porque ele está buscando ofertas para a igreja de Jerusalém que estava necessitada. E aqui ele lembra também nas cartas de Coríntios uma coisa importante. Versículo 11 diz assim: se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais de vós que colhamos as materiais? Porque o pessoal, eles não estavam querendo doar. Eles não estavam querendo doar. Paulo já tinha falado descaradamente: eu não preciso, gente. Eu trabalho, construo tenda. Não preciso. O que eu estou pedindo é para o outro. Vê se cabe a mão no bolso aí um pouquinho e ajuda. São igrejas assim necessitadas assim como vocês. E a igreja de Corinto era uma igreja rica. Que era uma igreja na época localizada perto de porto. Então passava toda a mercadoria ali. Ali tinham muitas coisas para vender, muitas coisas para comprar. Passavam barcos para todas as regiões dali. Então era uma igreja rica. E Paulo, conhecendo a igreja, falou assim: poxa, ajuda aí. Faça uma doação. Vocês podem fazer. E aí ele diz nesse versículo: a gente entregou para vocês as coisas espirituais. Será que pesa dar as coisas materiais? E ele não está pedindo muito. Na verdade, Paulo está até com vergonha de pedir. Paulo, se vocês lerem a carta de Corinto, tanto a primeira quanto a segunda, vai ver que Paulo ele tem uma certa vergonha em tratar alguns assuntos. Outros, claramente, não. Exortação na igreja, claramente ele puxa a orelha da igreja. Porque a igreja tinha pisado na bola. Mas quanto a questões do próprio apostolado que ele defende, ele diz quem é realmente apóstolo, porque tinha pessoas que eram falsos apóstolos. Quando ele trata nessa questão da doação, ele fica um pouco com vergonha. Ele fala: gente, não era para nem estar fazendo isso. Era para ser natural de vocês.
E esse natural aparece logo no versículo 8. Mas vamos fazer o versículo 7, que ainda fala. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se deixa zombar, ou Deus não se zomba. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Essa aqui basicamente é a lei que rege a natureza. O que a gente planta é o que a gente colhe. Toda ação tem uma reação contrária oposta, igual. E basicamente o que Paulo está tentando lembrar é justamente isso. Se você planta uma semente de maçã, não vai nascer um pé de manga. Se você planta uma semente de uma árvore que não dá fruto, quando nascer vai ser uma árvore que não dá fruto. Não espere dar fruto. E o que Paulo está querendo dizer é chamar a atenção justamente para isso. Se você planta coisa boa, vai colher coisa boa. Se você planta coisa ruim, vai nascer coisa ruim. Se a árvore é boa, serão frutos bons. Se a árvore é ruim, serão frutos ruins. Esse Deus não se deixa zombar é justamente disso. Assim, não tenta enganar Deus, gente. Foi Ele que fez, Ele já conhece. Ele conhece teu coração. Ele sabe aonde está a raiz da sua intenção. Ele sabe aonde está aquela vontade, da onde você tirou aquela vontade. Não sabe se aquela vontade de ajudar o outro é simplesmente uma ambição egoísta ou se aquela vontade de ajudar o outro é benignidade. Ele sabe. Não tenta enganar Deus, porque Ele sabe. Você pode enganar a mim, você pode enganar o irmão que está do seu lado. É por isso que virar e dizer assim, vira para o irmão que está ao seu lado, diga que o ama. É fácil. Dependendo, você nem vai ver ele durante a semana. Se vê-lo, vai ser no WhatsApp. É fácil. Mas quero ver você vê-lo durante a segunda-feira, sem ninguém falar nada, e dizer que o ama. Quero ver você na terça-feira, fala assim, poxa, eu vou orar por fulano está precisando. Como eu falei do pastor Cláudio e da Alene, que por sinal a conjuntivite dela está terrível, está horrível. Como eu falei, simplesmente orar. Porque não é apenas a conjuntivite que tem lá, mas sim o problema da mãe do pastor Cláudio, que não está bem de saúde. Como também várias irmãs, como a irmã Zeli que eu estou vendo aqui, que passou por uma cirurgia da vista, agora fica tirando onda de óculos escuros na rua. Mas é justamente isso, é simplesmente orar. É lembrar que aquela pessoa mora numa rua perigosa, e se você puder dar carona para ele, é bom. Estou me oferecendo para ser carregado de carona, tá, gente? Mas é basicamente para isso. Quero ver, é fácil. E no versículo 8, Paulo ele lembra disso mais uma vez. E agora ele fala mais claramente. Se antes ele falou que o que você plantar você vai colher, no 8 ele vira e diz: pois quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui já está mais claro do que poderia ser. Se quem planta da carne, e no capítulo anterior, ele diz aqui as obras da carne, que são uma quantidade terrível, e cada uma delas pode ser separada ainda por vários ramos. Ele simplesmente vai dizer: se você plantar isso, você vai colher ruína. Se você plantar isso, sinto lhe informar, mas vai ser uma árvore de fruto ruim. Se chegar a dar fruto. Mas se você plantar no Espírito, aí a história é outra. Você vai colher a vida eterna. Não é apenas a vida eterna para você, mas como fica bem claro, a árvore não come o próprio fruto. Quem come o fruto da árvore é o outro. A árvore não aproveita a sombra. Quem aproveita a sombra é o outro. A única coisa que a árvore precisa para viver é a luz e a água. Que coincidência. Jesus diz ser, em João capítulo 8, 12, a luz do mundo. E em João 4, ele é a fonte de vida eterna, a fonte de água da vida. Que coisa, né? A árvore só precisa de Jesus, então, né? Nós só precisamos de Jesus para dar o fruto. E esse fruto
não é para nós, não é para nosso benefício, mas sim para resplandecer a glória de Deus para quem está vendo. No versículo 9, e agora a gente caminhando para essa reta final, Paulo ele vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. É engraçado, na verdade é trágico, que é necessário Paulo dizer: não nos cansemos de fazer o bem. É necessário Paulo falar para não cansar, para não ficar cansado. E lendo esse versículo, vem na cabeça tantos pastores que estão se suicidando. Nesse versículo poderia falar de várias coisas, de várias formas de a gente se cansar. Mas é bom aproveitar esse momento que o nosso pastor não está, que aí não precisa falar com ele aqui, porque é a igreja que está aqui. Não deixe o pastor sozinho. Não deixe. No versículo 2 diz para carregar o fardo. E no versículo 9 diz para não cansar. A gente viu hoje de manhã um pequeno jogral falando sobre a esposa do pastor. E vê que o negócio é feliz. Mas as falas não eram tão felizes assim. Porque vira e fala assim: beleza, ele tem que visitar, ele tem que orar, ele tem que ajudar o outro. E quem faz isso por ele? Quem lembra dele? Começa a falar um monte de coisa. Vocês queriam estar juntos, mas ele tem que visitar. Vocês queriam, pelo menos num sábado, poder sair, mas infelizmente acontece um problema: o pastor tem que estar presente. Só que o problema não é o pastor estar presente, mas o pastor está presente sozinho. Ou então, está o pastor e a esposa dele somente. A gente é a igreja, a gente é um corpo. Ele está aqui na frente é para nos exortar, para nos ensinar. Mas a gente está aí é para apoiá-lo. A gente tem que ajudá-lo. Senão, vai cansar. Você vê o nosso pastor cheio de energia, mas chega uma hora que cansa. Porque na verdade já está. A memória dele já não está essas coisas todas, né? Realmente. Quem está perto sabe, né? Mas é que tá. Chega uma hora que até o corpo cansa. Os diáconos sabem disso. Quem está aqui no louvor sabe como é que é ter que vir ensaiar. Aí às vezes chega aqui e dá tudo errado. Como aconteceu hoje, que a guitarra deu problema. Cansa. Porque a gente ensaiou, o negócio ficou bonito no ensaio. Chega aqui, nada dá certo. Cansa. Parece que foi um esforço em vão. Parece que tudo está sendo em vão. Mas Paulo, ele vira e diz: se não desistirmos, vamos colher no tempo certo. Eclesiastes, que é o capítulo 3, que é o nosso capítulo para falar sobre o tempo, que todas as coisas têm um tempo debaixo do céu. Tudo tem seu tempo. E esse tempo está nas mãos de Deus. É a gente que é impaciente. Às vezes nem tanto, né? Às vezes é a gente que não sabe contar. Às vezes é a gente que não percebe. Às vezes é a gente que está sozinho. E quando, não sei quem já teve essa experiência, caminhar sozinho parece que 1 quilômetro vira 10. Parece que uma simples caminhada de 10 minutos parece que levou 1 hora. É porque você está sozinho. Mas quando você está conversando, 10 quilômetros você pensa que fez em 10 minutos. Você pensa que passou 10 minutos. Mas quando vai ver, nossa, passou bastante tempo, né? É assim. Quando você está sozinho, a batalha é mais difícil, o peso é mais pesado, a carga é mais pesada. Mas quando você está acompanhado, 30 quilos passa a ser 15. Se tiver mais gente, então passa a ser 10. E só vai diminuindo. Versículo 10. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. No versículo 10, a gente consegue dividir em 3 partes assim, bem rápido.
Paulo ele começa tratando sobre o tempo. Enquanto temos oportunidade. Ele está falando aqui sobre... A gente vê a partir do versículo 6, ele está tratando como se fosse uma plantação. E para quem tem proximidade com isso, sabe que tem tempo para plantar, tem todo aquele esquema. Às vezes tem gente que vai dizer sobre a lua nova, tem planta que só pode plantar em março, e por aí vai. Se perder isso, você está plantando à toa, porque às vezes nem nasce. Você jogou uma semente à toa. E o que Paulo está querendo chamar a atenção é isso. Enquanto você tem tempo para fazer isso, faça. Enquanto você tem oportunidade, faça o bem. Enquanto você tem oportunidade, estenda a mão e ajude. Enquanto você tem oportunidade, ore. Se você não perca a oportunidade de olhar para o rosto desse irmão lindo que está do seu lado, ou nem tanto se for embaixador, né? Olhe para esse irmãozinho do lado e dizer que o ama, dizer que está junto, orar por ele. Não hoje apenas, mas durante a semana. Aí chega domingo, troca. Agora é outro irmão que eu vou fazer isso. A gente é igreja. Igreja é andar junto. São aqueles que foram chamados para fora. Mas é a comunidade. É o corpo de Cristo. Estava aqui na frente tocando e vi os irmãos assim sorrindo, brincando. Cantando Somos um Corpo. Uma família. Dizendo que o meu coração transborda de amor. E tudo isso é comunhão. Tem uma música simples que é Comunhão, o nome dela. E a letra dela também é pequenininha, que é bom estar contigo, ser teu ombro amigo, te amar e te aceitar, meu irmão. Essa é a letra da música. E a gente pode lembrar de tantas outras que simplesmente falam sobre comunhão. E agora também Paulo, ele também falando sobre fazer o bem, ele vira e fala, façam o bem a todos. Ele não vira e fala, faça o bem para quem, sei lá, tem as duas pernas, ou para quem tem a mesma cor que você, ou para quem tem o mesmo peso que você, usa o mesmo penteado, tem a mesma idade. Não, ele fala, faça o bem a todos. A todos. E isso vem do fruto de benignidade, que é a misericórdia e a bondade. Tem que andar junto. Basicamente ele está falando, usem, coloquem em prática aquilo que vocês receberam. Coloquem em prática. A todos. Não faça acepção. Todos necessitam. Todos necessitam. Principalmente os da família da fé. Paulo, ele tem um carinho especial quando ele trata sobre família. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele diz que aquele que não cuida da própria família negou a fé e é pior que o incrédulo. É pior que o descrente. Ele vai dizer que quem negou a família é pior do que aquele que não acredita em Deus. E aqui ele está chamando a atenção para a família da fé. Ele diz para fazer o bem a todos, mas principalmente para a família da fé. Família da fé é essa pessoa que está do seu lado. Ele chama a atenção, faça o bem. Lembra de quem está do seu lado. Lembra dessa pessoa. Ele está querendo unir essa galera que teve um racha. Teve um racha dentro dessa igreja, que foi uma galera querendo voltar para a lei, outra galera não querendo. E agora ele está querendo unir esse povo. Ele fala, gente, faça o bem. Não importa o que ele fez. Não importa se ele está querendo voltar para a lei. Se ele está querendo voltar para a lei, mostra o caminho certo. E faça o bem. Se ele está no caminho certo da liberdade, beleza, faça o bem. Carrega o peso um do outro. E para terminar um pouco diferente hoje, pedir para a igreja colocar de pé. O Ministério do Louvor vai vir aqui para frente. E vamos cantar um louvor muito conhecido nosso. E vou fazer um pouco diferente. Vocês vão sair do seu lugar, que está todo mundo cansado, com sono. Ninguém dormiu à tarde porque o culto começava cedo, né? Tava todo mundo com medo de perder a hora. E vamos começar um pouco diferente. Caminhe, aperta a mão do seu irmão, dê aquele boa noite. Se possível, ore por ele. Esse louvor que a gente vai cantar diz: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um. E esse alto preço foi o sangue de Cristo.
E Ele nos via redimido pelo seu sangue, lutando juntos. A gente é uma igreja. E essa igreja tem que estar unida. E aquele famoso slogan, juntos somos mais fortes. Aqui é o lugar onde a gente encontra o tratamento. É aqui o lugar onde a gente vai encontrar o amor. O amor esse, que através de nós, é o amor de Cristo. O amor de Cristo através de nós tem que resplandecer. Esse sorriso bonito de cada irmão tem que mostrar quem é Cristo. Esse abraço apertado de cada irmão tem que mostrar quem é Cristo. Amém?